Descomplicar para avançar. Começa agora o Descomplicast, o podcast oficial do movimento Descomplica. Muito boa tarde, pessoal. Sou Felipe Lavorato, fundador do movimento Descomplica, pela descomplicação do licenciamento ambiental. Nós fundamos esse movimento que se tornou uma associação, hoje com uma diversidade de membros de vários setores da economia, setor de energia, setor de transportes, mineração, e o nosso grupo reúne autoridades, pessoas, especialistas de diversas áreas dentro do licenciamento ambiental brasileiro, buscando trazer melhorias concretas para desburocratizar, agilizar e tornar o licenciamento cada vez mais efetivo dentro do território nacional brasileiro. Hoje eu estou aqui com o secretário nacional de transporte de ferrovia, transporte ferroviário, doutor Leonardo Ribeiro. Grande prazer em recebê-lo, secretário. Muito obrigado pelo espaço aqui, pelo tempo com o senhor. A ideia é a gente falar um pouquinho das ferrovias no país e vamos aproveitar o momento da Ferrogrão também, que surge aí, né, com uma grande virada de jogo. Já a gente chega no tema. A gente não tem dúvida que o transporte ferroviário, o Brasil é carente de transporte ferroviário, né, parou de investir no setor por muito tempo e é um dos principais modais de transporte, né, de maior eficiência, maior capacidade, né, os grandes países mais desenvolvidos, se todos utilizam de transporte ferroviário, e o Brasil acabou ficando para trás nesse quesito. Então, eu queria começar escutando um pouquinho do senhor como é que está o nosso planejamento ferroviário para os próximos anos, né, em termos de projetos, o que já está acontecendo, o que podemos esperar aí de plano de investimento do governo federal para o setor de transporte ferroviário, então. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto que envolve infraestrutura, logística, desenvolvimento econômico, tudo isso num contexto de preservação ambiental, né? Eu sou Leonardo Ribeiro, pai de duas filhas maravilhosas que querem ver o país transportando carga e pessoas com ferrovias. Elas me cobram sempre isso e adoram ver falando sobre elas nas entrevistas, nos podcasts. Eu acho que isso é um anseio não só delas, mas principalmente do setor privado no Brasil, que produz carga e quer transportar essa carga, como você falou, de uma maneira eficiente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, preservando o meio ambiente e contribuindo para o desenvolvimento do país. De fato, os países desenvolvidos hoje têm malha ferroviária avançada, moderna, e o Brasil, nos últimos anos, ficou para trás nesse setor, ainda que, como eu vou falar, tivemos muitos avanços nos últimos anos na legislação, e agora com a criação da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, a primeira Secretaria de Ferrovias que o Brasil já teve. Tive a honra de liderar esse processo com a confiança do presidente Lula, do ministro Renan Filho e agora com o ministro Jorge Santoro, para a gente organizar as políticas públicas que desenvolvam o setor. Na década de 90, nós tínhamos uma rede ferroviária pública que foi privatizada. Na minha visão, foi uma privatização que olhou muito para a questão fiscal e pouco para a logística. E hoje a gente tem uma oportunidade de ter esse encontro, né? Porque foram contratos de 30 anos que estão vencendo. Então, chegou a hora da gente mudar o rumo, né? Mudar a direção, um pouco a direção da infraestrutura. Mudar a direção da infraestrutura logística, porque hoje nós temos, na matriz de transporte, 65% das cargas são transportadas por rodovias, somente 20% com ferrovias. Não faz o menor sentido um Brasil, uma economia dessa diversificada, um país com dimensão continental,
continuar nesse contexto, né, logístico. Então, a gente agora, com a Secretaria de Ferrovias e com o Plano Nacional de Logística, está apontando a direção que é sair de 20% para 35% da matriz de transporte com ferrovias nos próximos 10 anos. E, para isso, a gente precisa trazer o poder público para o apoio do setor privado. Não é o setor público substituir o setor privado, mas apoiar o setor privado nessa missão de investir nas ferrovias, induzir naquilo que é necessário, com incentivos eficientes, que alinham os instrumentos de maneira efetiva o desenvolvimento das ferrovias. Então, nós, para resumir, elaboramos um pipeline de projetos. Quando a gente chegou na secretaria, nós não tínhamos projetos. Planejamento concreto. Planejamento com estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Fizemos um pipeline, estudamos junto com a InfraSA e com várias consultorias de mercado projetos ferroviários. Paralelamente, nós estruturamos uma estratégia financeira para que o poder público participe desse processo, sem deixar de lado a responsabilidade fiscal, a estabilidade macroeconômica do país. Os recursos não são infinitos, pelo contrário, são escassos e a gente precisa alocá-los de maneira eficiente. Então, são 8 leilões ferroviários no pipeline, projetando 140 bilhões de investimentos, 600 bilhões de fluxo de recursos econômicos, e o poder público participando com uma estratégia que basicamente passa por 3 pilares. O aporte de recursos do orçamento e do próprio setor privado sem reembolso, sem custo, para que o privado possa investir de forma sustentável. O BNDES tem um papel fundamental nesse processo, com linhas de financiamento de longo prazo, carência, bem estruturadas, que comportem o tamanho dos investimentos. São grandes investimentos. Né? Sim, ferrovia, o investimento é muito relevante, especialmente quando a gente precisa construir novas ferrovias. Então, mobiliza um capital relevante e o fluxo de recursos ele retorna com longo prazo. Então, precisa de uma estratégia financeira bem blindada, de maneira que o setor privado tenha toda a segurança de entrar em contratos sustentáveis. E, além do BNDES, com esse aporte do governo, instrumentos de garantia. Né? O Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável, agora, que é um fundo privado de interesse público, nós estamos criando uma cota específica do Ministério dos Transportes para que a gente tenha condições de assegurar que os aportes e o financiamento acontecerão. Então, com essa estratégia financeira, com a legislação, eu estava falando, nos últimos 10 anos, a gente aprovou leis muito importantes do setor de ferrovias. Eu, particularmente, tive a oportunidade de trabalhar com o ex-senador José Serra no marco regulatório do setor de ferrovias, e hoje a gente tem um arcabouço legislativo muito favorável para os investimentos. Então, combinando essa estratégia financeira com esse marco regulatório ferroviário estruturado e com o Congresso Nacional, o Poder Executivo e o setor privado, todos convergentes de que é preciso investir no setor de ferrovias, eu acho que nós estamos hoje num caminho sem volta. O mundo está mudando, né? Nós temos hoje economias se fechando, as negociações internacionais seletivas, duras, e os países precisam se posicionar com uma infraestrutura eficiente logística. Ser cada vez mais competitivo e eficiente para não perder espaço no mercado. Ainda mais o Brasil, que é um grande exportador de matéria-prima, grãos, enfim. Certamente... Precisa trabalhar com custos minimizados, competitividade e ferrovia, tudo isso. Inclusive, na sua área ambiental, que você tem feito um excelente trabalho, a gente percebe que, na dimensão ambiental, as ferrovias são um modo de transporte que economiza a emissão de gases poluentes em relação ao rodoviário. Não tem dúvida, né? Assim, as ferrovias, em comparação com as rodovias, em termos de eficiência, volume de capacidade de transporte de carga versus emissões de gases
de efeito de estufa, as ferrovias ganham de longe das rodovias, né? E assim, tem um impacto ambiental muito menor e tem uma eficiência operacional muito maior. É triste ver que o país parou por tanto tempo, mas, ao mesmo tempo, é muito satisfatório escutar e louvável, inclusive, a educação que o senhor dá para suas filhas de torcerem por uma infraestrutura digna para o nosso país, né? Porque é o que, de fato, a gente precisa mesmo. Assim, a gente acredita. Eu também comungo dessa opinião, né? A gente já estudou, já licenciou algumas ferrovias. Eu tenho um entendimento claro que são empreendimentos, apesar, né, das suas extensões, às vezes travessias em áreas de maior sensibilidade ambiental, etc., mas são empreendimentos, de forma geral, uma vez instalados, de baixo impacto ambiental e que garantem um transporte também com baixo impacto ambiental. E isso é muito positivo. No final da conta, eu imagino que fecha a equação, né? Sim. A Ambientar trabalhou por muitos anos. Nós fomos os responsáveis, eu diria assim, né? Eu posso nos colocar como um dos principais responsáveis pelo licenciamento ambiental dos portos do Arco Norte. Que não param de crescer, né? Não param de crescer. Quando a gente compara os portos do Arco Norte, a taxa marginal de crescimento em termos de movimentação de carga, a gente compara os portos do Arco Norte com os portos do Sudeste, a gente percebe que nos últimos 10 anos o crescimento do Arco Norte foi muito maior, muito mais relevante, e a gente percebe que a gente precisa diversificar a nossa exportação entre os portos. Não é só apostar em corredores que nos levam a Santos, por exemplo. A gente precisa olhar para os portos do Arco Norte, os portos do Nordeste, né? Sem sombra de dúvidas. E isso a gente precisa estar sempre pensando na integração da ferrovia com o porto. Exato. O acesso ferroviário no porto é fundamental. A malha, na verdade, é o cruzamento intermodal, né? Intermodal. Que é o cruzamento das malhas ferroviárias, rodoviárias e hidroviárias também, no caso aqui. A rodovia tem versatilidade, a rodovia é mais restritiva no sentido do traçado, né? As rampas não podem ser muito inclinadas, as curvas não podem ser tão significativas, né? Para que você tenha justamente ali um corredor eficiente, com transit time e transit cost dentro de uma adequação. Então a gente percebe que é combinar rodovia, ferrovia e porto. E a ferrovia, nas longas distâncias, são imbatíveis. Isso a gente tem convicção também. E eu fiquei muito satisfeito com a notícia recente agora, né, de liberação pelo Supremo Tribunal Federal da desafetação do Parque Nacional do Jamanchim para a passagem da Ferrogrão. Obviamente, a gente está falando de um impacto dentro de um parque nacional, mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de um projeto de extrema relevância para a economia do país, né, que muda. Assim, hoje, o senhor acabou de falar que os portos do Arco Norte e da região Nordeste, né, também ali do Maranhão, esses portos têm crescido substancialmente nos últimos anos e ainda estão muito limitados ao transporte rodoviário, né, associados ao transporte rodoviário. E eu acho que a Ferrogrão ela vem num momento muito bom, solucionar essa questão, né? Queria escutar o senhor um pouquinho sobre isso. Os desafios aí que viveram ao longo desse processo e quais são os próximos passos aí da ferrovia. Sem menor dúvida. Ferrogrão é um projeto emblemático, é um projeto de preservação ambiental, é um corredor verde que traz ali um transporte para a região do Mato Grosso em direção a Miritituba, aos portos do Arco Norte, eficiente do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental. Esse é um projeto que conecta Sinop, como eu falei, a Miritituba. Nós temos ali um projeto hoje que foi atualizado pelo governo. E nesse processo, Felipe, de atualização, nós tivemos basicamente uma ação que se baseou em 3 vetores, né? Primeiro, inovação, tá?
Segundo, evidências técnicas. E terceiro, transparência e diálogo, né? E nesse processo todo de discussão do projeto no STF, nós, com relação à inovação, atualizamos os estudos levando em consideração a avaliação de custo-benefício, que é um benchmark internacional nesse setor. Mostramos que o projeto, do ponto de vista contrafactual, não fazer a Ferrogrão é um problema, né? As pessoas falam muito em... existem opiniões em relação ao fazer Ferrogrão, mas eu tento sempre debater no sentido de não fazer Ferrogrão é um problema. Porque aquele transporte somente com rodoviário, criando o que a gente chama de espinhas de peixe ali na floresta, né? Trazendo consequências muitas vezes negativas, gases poluentes emitidos, tudo isso somado coloca o rodoviário em uma base desfavorável, né? É melhor fazer aquele transporte com ferrovias. A ferrovia ali trabalha basicamente com uma barreira física que não permite ali intervenções maléficas para a floresta. Isso eu acho muito interessante a gente destacar, secretário, e faço até um parênteses na sua fala. O senhor foi muito feliz ao dizer, porque ali a gente está tratando a região amazônica, e esse processo de ocupação da região amazônica pelas rodovias, desde o governo militar, evidenciou esse processo de espinha de peixe ao longo das rodovias, né? Então, você tem o eixo central das rodovias e diversas vicinais que vão abrindo e criando novas áreas de desmatamento, novas comunidades, mais impactos ambientais, etc. e tal. E, de fato, a ferrovia ela vem na contramão disso. Ela, por outro lado, ela não permite esse tipo de situação, porque ela tem uma faixa restrita, não é isso? Isso, ela cria ali uma espécie de barreira de preservação ambiental em que você transporta a carga com origem e destino como se fosse uma esteira... uma esteira rolante. Uma esteira rolante que, no final do dia, traz uma eficiência econômica gigantesca, né? A gente está falando hoje... O estado do Mato Grosso, Felipe, ele tem uma importância muito estratégica para o desenvolvimento econômico, né? Ao longo dos anos, a gente percebe muito esse deslocamento da produção para a área central do país, né? E hoje a gente tem o Mato Grosso como um hub de exportação do agronegócio fundamental para alimentar o mundo, né? Não só o mundo, mas o Brasil. Então, a gente hoje percebe que é necessário investir na logística, olhando para Lucas do Rio Verde, em direção aos portos do Atlântico, quem sabe até no futuro uma conexão com Xangai, ali no Peru, mas vamos olhar, por enquanto, para os portos do Atlântico. E a Ferrogrão, nesse contexto, ocupa um papel central. Uma ferrovia de 1.000 quilômetros, que, quando a gente olha para os números, né, em relação à redução de emissão de gás carbônico em relação à rodovia, a economia de gases de CO2 emitido, né, cerca de 3,2 milhões de toneladas de CO2. Aquelas filas enormes de caminhões Aquela imagem é emblemática, né? Assim, acho que não tem como a gente não pensar como seria um contexto em que não tivesse a Ferrogrão. Como é que vai ser isso? Eu acho que, do ponto de vista econômico e ambiental, é muito ruim. Então, eu costumo dizer que não fazer a Ferrogrão é um problema. E, nesse contexto, o estudo foi... Eu estava comentando, né? A gente foi inovador na atualização dos estudos. Abrimos um diálogo transparente com os povos afetados pela ferrovia, né? Criamos grupos de trabalho para ouvir a sociedade, para ouvir os povos da floresta, dialogar, mostrar, abrir um diálogo em relação a compensações ambientais. Trouxemos uma relevância muito grande do investimento, da implementação da ferrovia para mitigação e compensação ambiental que surgir ali durante
a construção da ferrovia. Então, com transparência, diálogo, inovação e, principalmente, privilegiando e priorizando a técnica, né? Como secretário, eu fiz questão de blindar a área técnica para que ela trabalhasse independente das questões e das narrativas que se criam, né? Então, isso é natural do processo político. Eu vim do Senado Federal, sei que é preciso ouvir todos os lados, com muito respeito e diálogo, e também blindar a área técnica para que ela possa fazer o trabalho de avaliação ambiental, de atualização dos estudos, como eu falei, tecnicamente, com evidências, política pública baseada em evidências, né? E aí, como secretário, a gente vai fazendo o diálogo, vai blindando a área técnica e vai mostrando os caminhos. O não fazer também tem impacto contrafactual. Isso foi interessante. Então, a gente combinou inovação, transparência e diálogo com evidências técnicas, de maneira que a gente construiu um documento, um processo muito robusto no âmbito do STF. Muito bem fundamentado. Quando a gente vê um ministro defendendo a constitucionalidade e as questões jurídicas do projeto, citando a avaliação de custo-benefício, a análise de custo-benefício que nós anexamos ao processo todo, quer dizer, aquele trabalho técnico foi levado em consideração. Isso é importante. Não há trade-off entre desenvolvimento de infraestrutura e meio ambiente. São complementares. Na verdade, existe uma convergência. Há uma convergência, porque hoje, para acessar o capital, a gente precisa se preocupar com as questões ambientais. Isso dá credibilidade ao projeto, consistência, passa uma vibe boa, né? Então, assim, é possível e é necessário pensar no desenvolvimento da infraestrutura sem deixar de lado as questões ambientais, trazendo, claro, um processo efetivo, como você falou no início, um processo que não privilegia a burocracia, mas privilegia o resultado, e tudo isso dentro de uma governança que dê segurança para quem toma decisão, para quem é afetado, dentro de um processo democrático, transparente, com diálogo, com técnica e com inovação. A gente precisa pensar de maneira inovadora, né? Você inovou, né? O tempo todo. A gente precisa pensar de maneira inovadora, porque o ambiente ele é dinâmico, né, secretário? Tem os desafios, e se a gente ficar fazendo o que a gente faz sempre no passado, a gente não consegue se adaptar e promover as mudanças que precisam ser feitas. Exatamente. Eu fico muito feliz com as suas colocações, secretário, e parabenizo o senhor pelo belo trabalho, porque, na verdade, também acredito que tudo se constrói com boa técnica e um bom diálogo. É isso. E a transparência é fundamental, né, em qualquer tipo de relação que é constituída. É isso. E, na verdade, quando se fala de implantar um empreendimento de tal magnitude, é uma relação de longo prazo com a sociedade brasileira. Fundamental. Né? Então, todo esse diálogo, toda essa construção, todos os estudos técnicos muito bem fundamentados e evidenciados, isso sim mostra que o Supremo tomou uma decisão acertada e efetivamente decidiu pelo bem do país, pelo desenvolvimento do país, que tem ganho ambiental em detrimento a um pequeno impacto que será realizado dentro de uma unidade de conservação. E eu acho que é essa balança que a gente precisa de trabalhar dentro do licenciamento, porque muitas vezes a gente se perde, né? Eu digo, o licenciamento ambiental se perde em burocracias, em estudos excessivos e deixam de olhar para aquilo que efetivamente traz resultado, né? E preserva o meio ambiente. Então, acho que é esse o grande passo que foi dado e muito bem dado, né? Então, parabéns. Obrigado. O próprio licenciamento ambiental vai ser... a gente trouxe dentro da modelagem a responsabilidade por tirar o licenciamento para o governo.
para dar conforto para a sociedade, para o setor privado, que o governo está participando do processo. Então, isso é uma informação importante. O licenciamento ambiental ele é relevante, tanto é que o governo está assumindo essa responsabilidade. E está sendo desenvolvido pelo governo federal. A Infra-SA é a empresa que está coordenando esse trabalho junto com o setor privado. E nós acreditamos, Felipe, que essa união do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do setor privado e a sociedade, dentro desse espaço de diálogo transparente, mostrando que a infraestrutura é importante e que a preservação do meio ambiente também é importante, levando em consideração o contexto de mudanças climáticas, o contexto de estamos pensando numa sociedade inclusiva, que leva em consideração, que não quer desenvolver infraestrutura por desenvolver simplesmente, mas quer trazer o Brasil para dentro de uma inclusão social, para dentro de um ambiente que tenha uma positividade em termos de equilíbrio de renda, geração de emprego, transformação logística. Tudo isso são variáveis que, quando, como eu falei, setor privado, poder executivo, legislativo e sociedade se unem para debater, independente de visões que às vezes são divergentes, mas quando são guardadas as divergências e todo mundo trabalha convergindo em prol de algo do bem comum, né? Eu acho que é isso. O foco, no final do dia, a sociedade é um empresário que quer transporte. Então, a gente, no setor público, precisa induzir o crescimento e o desenvolvimento de uma infraestrutura e de uma logística que seja adequada. No final, todos nós, cidadãos brasileiros, ou ganhamos ou perdemos nessa equação, né? Então, a gente torce para que, como eu como cidadão, o senhor como cidadão, que o país avance, evolui. A gente tem um país maravilhoso, né? Com um país muito rico, né? Muito rico, continental, com muita riqueza natural, muita qualidade. Um país que não conflita, um país que não estimula a guerra, pelo contrário, tem uma posição diplomática de conexão com vários lados, de apaziguar. Hoje nós temos uma estabilidade macroeconômica importante. Quer dizer, eu sou otimista com relação ao futuro brasileiro, ao futuro da logística, e tenho certeza que teremos aí uma mudança estruturante aí no setor de infraestrutura com as ferrovias. Isso é muito bom. Boas notícias, então, sobre o setor ferroviário brasileiro. Muito obrigado, secretário. Valeu, Felipe.